Olá, bom dia a todos e todas. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. A gente está aqui nesse momento, iniciando o momento de pregação da nossa igreja. Olá, bom dia a todos e todas. Que Deus abençoe a sua vida. E a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre um texto que é muito conhecido nosso. É um texto que fala de uma parábola que Jesus conta como resposta a uma indagação feita por um especialista na lei de Deus, né, na própria Torá. Aliás, Jesus tinha esse hábito bem interessante de nunca responder perguntas com respostas prontas, mas sim de responder perguntas com outras perguntas ou com histórias que levassem a pessoa a pensar, a refletir. O texto que eu queria ler com vocês está em Lucas, no capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Que diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, prensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e procede tudo de igual modo. Deus abençoe a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Esse texto é muito conhecido. E antes de adentrar o texto, eu queria só ressaltar um aspecto da resposta que o intérprete da lei dá à pergunta de Jesus. Quando o intérprete da lei pergunta o que devo fazer para herdar a vida eterna, Jesus devolve com outra pergunta, como era o seu hábito, e pergunta: o que você entende da lei? E aí ele cita a lei, e ao citar a lei, ele apresenta de fato o cerne do que é o evangelho. A proposta lá que está presente no versículo 27 é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre essa passagem, 2 questões importantes. Primeiro, que nós somos chamados a amar a Deus com a integridade de quem somos. Então, não são partes de nós que adoram ou que amam a Deus, mas todo o nosso ser, toda a nossa alma, toda a nossa mente, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, todas as nossas forças. Tudo que somos, então, é colocado nessa relação com Deus, que nos conhece, aliás, melhor do que nós mesmos. Santo Agostinho já dizia isso nas suas confissões: Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Ou seja, Deus nos conhece mais do que a gente mesmo se conhece. E esse Deus que nos conhece plenamente nos convoca, nos convida para um relacionamento com Ele, que é também um relacionamento feito nessa integralidade da vida. Ou seja, tudo que somos, nós colocamos diante de Deus. Nessa perspectiva, não pode haver espaço para máscaras de hipocrisia ou para disfarces religiosos, litúrgicos ou culticos. Não adianta, nesse sentido, amar a Deus com toda a nossa liturgia no templo, mas não amar a Deus com todo o nosso coração ao lidar com as pessoas.
Não adianta, nesse sentido, amar a Deus com toda a nossa perspectiva intelectual, com a nossa mente, com o nosso entendimento, compreender as coisas de Deus, sem que esse entendimento também se concretize em paixão interna, em um coração entregue a Deus, em uma alma que ama a Deus e com todas as forças do ser. Ou seja, nós somos já chamados por Deus para amá-lo com tudo que somos e com quem nós somos, né? Então, esse é o primeiro ponto dessa narrativa que eu queria chamar a atenção. Agora, esse amor a Deus, que é um amor integral, que deve ser integrador, que deve nos envolver plenamente, é um amor que também desemboca no amor ao outro. Amor a Deus que não desemboca no amor ao outro não é amor a Deus, segundo o próprio texto bíblico afirma. Como diz lá a carta joanina, quem diz amar a Deus a quem não vê, mas não ama o próximo a quem vê, está mentindo. Não é possível amar a Deus sem que com isso também se ame ao próximo. Nesse sentido, amar é conhecer a Deus. Porque Deus é amor. E na sua relação mais íntima conosco, nós somos chamados também a amar aos outros. E amar os outros na sua própria diversidade de vida. Ou seja, amar o outro como o outro é de fato e não como nós, muitas vezes, idealizamos esse outro. Então, essa é a nossa vocação. Amar a Deus com tudo que somos, e esse amor a Deus com tudo que somos desemboca no amor ao próximo, como o próprio Jesus diz. Esse conhecimento aqui dessa passagem não é um problema para esse intérprete da lei. Ele conhece essa passagem. O problema dele não está no conhecimento do que é para fazer. O problema dele está no ato concreto do que é para fazer. Porque aí, ao ouvir essa mensagem, que é uma mensagem que o responsabiliza e o coloca diante dele uma pauta ética de fato, se encontrar com os outros e servir aos outros em amor, ele decide encontrar um caminho para se autojustificar. E nesse caminho de autojustificação, ele começa a apresentar a seguinte ideia. Bom, mas quem é o meu próximo? Afinal de contas, Jesus, esse próximo ele pode ser muito abstrato, né? Quem é o meu próximo? E talvez não seja fácil responder essa pergunta, e com isso eu estou liberto dessa responsabilidade. E aí Jesus responde a essa pergunta com a parábola que a gente conhece muito bem, que é a parábola do bom samaritano. De Jesus, que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e por aquela estrada, na estrada ele é assaltado, ele é espancado, ele é ferido, e ele é deixado quase morto na beira do caminho. E por essa mesma estrada passam outros 3 personagens. E cada um deles vai agir de uma forma que representa ou não a concretude do mandamento de amar a Deus e amar ao outro, como o Jesus ensinou. Então vamos lá a história. A primeira coisa a chamar a atenção aqui é que esse caminho que desce de Jerusalém para Jericó é um caminho fixo. Na verdade, não importa muito o caminho que a gente vai caminhando. O que importa é como a gente caminha nesse caminho. Porque nessa narrativa aqui, nós temos o caminhar da vítima, nós temos o caminhar do assaltante perverso, nós temos o caminhar do sacerdote, do levita, que são um caminhar de indiferença, e temos o caminhar do samaritano. Então, para a gente tentar pensar um pouquinho sobre essa perspectiva da misericórdia como sendo a vocação do evangelho, eu queria então a gente olhasse para essa história. Como falei, o homem foi assaltado, deixado na beira do caminho. Um sacerdote, diz o texto, desce pelo mesmo caminho, vindo de Jerusalém e vai para Jericó. Um levita também desce pelo mesmo caminho, vindo de Jerusalém, indo para Jericó. Ora, um sacerdote e um levita vindo de Jerusalém, muito possivelmente, acabaram de realizar os seus cultos no templo. Muito certamente, eles acabaram de realizar as suas atividades culticas e litúrgicas. E o grande problema aqui, porque a narrativa diz que ao ver aquele homem caído,
Eles preferem não se envolver com aquela vida, preferem não se envolver com aquela pessoa. E há razões, inclusive, teológicas para isso. O sacerdote sabe que se ele encostar ou se aproximar de alguém morto, ele estaria contaminado, teria que se fazer purificações e não poderia dar continuidade à sua liturgia no templo. O levita de igual forma. Então esses dois caminhantes aqui representam o caminho da indiferença religiosa, que prefere dar atenção às questões culticas e litúrgicas, ou seja, essa questão cosmética da adoração a Deus no templo, do que cuidar de alguém ferido na vida. O que esses dois demonstram é um risco muito grande que também nos acompanha de perto. É o risco de nós tornarmos a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade, restrita aos espaços religiosos. Porque é muito possível que esse sacerdote tenha, inclusive, realizado uma pregação sobre o amor de Deus no templo em Jerusalém. É muito possível que esse levita tenha cantado hinos de louvor a Deus, falando do amor e da misericórdia divinas. Mas o grande problema deles é que eles não foram capazes de concretizar aquilo que é dito no templo na vida cotidiana. E esse rompimento dessa relação entre templo e vida faz com que esses dois sejam considerados pelo texto como gente indiferente, gente fria ao sofrimento do outro, gente que apenas está preocupada com questões próprias, egoístas, ensimesmados. Um tipo de espiritualidade que não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Porque quando a gente vai para Jesus de Nazaré, a gente percebe que ele nunca esteve preocupado com questões de pureza ritual ou de liturgia. Ele poucas vezes vai aos templos. E quando vai às sinagogas, ele faz questão de mostrar como aquela estrutura religiosa, muitas vezes, segrega pessoas. Lembra, por exemplo, do homem com a mão ressequida, que Jesus, antes de curá-lo, o convida para o centro da sinagoga. Ele não poderia estar ali, aquele homem, segundo a tradição judaica, mas ele é chamado para o centro da sinagoga. Jesus está dizendo o seguinte: antes mesmo de ser curado fisicamente, esse homem é alguém digno de estar presente aqui. Ele deveria fazer parte. Ele é inserido na vida cotidiana religiosa na época de Jesus. Jesus não agiu dessa forma de inúmeras maneiras. Se aproximou de gente que não prestava segundo a lógica religiosa, tocou em leprosos, tocou em cadáveres, e não ficou contaminado com isso. Ao contrário, ele purificou essas pessoas e as salvou. Só que o sacerdote e o levita dessa passagem aqui, eles vão na contramão da prática de Jesus. Eles estão mais preocupados com os cultos realizados na igreja. Eles estão mais preocupados com o calendário litúrgico. Estão mais preocupados com as rotinas do dia a dia do templo. E essas rotinas, essas questões todas do templo, que até podem ser importantes, só que elas são colocadas acima da vida humana. E aí, eles até podem dizer que amam a Deus, mas eles não amam o próximo. E se não amam o próximo, não amam a Deus. Essa perspectiva que nos aparece, que nos mostra, que nos revela esse texto, é uma perspectiva, como eu disse, que nos assombra de perto, porque, gente, muitas vezes, nós, em nome da defesa da igreja, da denominação, o que a gente chama de ortodoxia, em nome de tudo isso, a gente esmaga pessoas pelo caminho, ou então assume essa indiferença aqui diante de quem sofre. A gente não quer nem se envolver para não nos contaminarmos. Bem diferente dessa proposta é a proposta que o samaritano apresenta. E Jesus faz questão de dizer que é samaritano. Faz questão de dizer que é samaritano para um grupo, para uma audiência de judeus. Entre os samaritanos e os judeus, a gente sabe que havia uma rixa, uma briga muito grande, por N razões culturais, sociais, religiosas, econômicas. E o samaritano, nessa narrativa, é apresentado como o herói.
Ele é o grande personagem que nós deveríamos nos identificar com ele. E o que esse personagem faz? Primeiro, ele é um personagem que não está vinculado à religião judaica. Não está vinculado aos templos, ao Templo de Jerusalém, por exemplo. Aliás, ao contrário, ele é colocado de fora. Ele seria expulso do templo. Mas ele é capaz de, talvez fruto da sua própria experiência de Deus, ele é capaz de encarnar na sua vida esse cuidado com o outro que caracteriza o próprio amor divino. Então ele se envolve com aquele homem caído no chão. Ele vai seguindo o caminho, e aí o seu caminho, que fisicamente é o mesmo caminho, né, que vai de Jerusalém para Jericó, é a mesma estrada, mas ele caminha essa estrada por um jeito muito diferente. Como eu disse antes, o que importa na caminhada, o que importa na estrada, não é a estrada física, mas é, sim, o modo como a gente caminha por ela. E nessa narrativa nós temos o modo da indiferença religiosa, o modo da preocupação meramente litúrgica e cosmética com a questão da espiritualidade. E nós temos aqui o caminho da misericórdia. E eu proponho que esse caminho da misericórdia é o caminho do evangelho. Porque Jesus diz isso. Aquele homem interrompe a sua jornada para atender a alguém caído na estrada. Cuida daquela pessoa, leva aquela pessoa até um local onde ela possa se recuperar e paga a sua conta, inclusive deixando um cartão de crédito em aberto para qualquer outra despesa que porventura possa surgir, ele seja pago. Ou seja, ele se envolve completamente, se envolve eticamente, ele se envolve financeiramente, ele se envolve emocionalmente, ele se envolve completamente com aquela pessoa. Ou seja, ele ama aquela pessoa caída na beira do caminho com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma. De igual forma como nós somos chamados a amar a Deus. Porque nesse sentido, gente, como eu disse, o amor ao outro é reflexo desse amor a Deus. Nós que fomos alcançados por esse amor e misericórdia divinas, nós que fomos alcançados por esse amor de Deus, nós agora vamos partilhar desse amor para os outros. E o único lugar para partilhar isso é a existência concreta do dia a dia, que pode, inclusive, passar pelo templo. Porque o templo, as igrejas, as nossas instituições religiosas, também fazem parte da nossa vida. Mas que essa espiritualidade não pode se esgotar nos templos. Ela precisa ultrapassar as fronteiras para chegarmos, então, à realidade de quem está sofrendo na vida, de quem está passando por problemas. A gente conversava hoje na Escola Bíblica Dominical, na igreja, sobre a necessidade de ouvir o outro. Precisamos aprender a ouvir. Ouvir é o primeiro ato de misericórdia. Conhecer a dor do outro, que dói, que machuca, que faz sofrer. E suplicar a Deus que nos dê um coração misericordioso, como é o coração do próprio Jesus. Jesus, quando enxerga uma mulher que perdeu seu único filho lá na cidade, saindo na cidade, ele olha para aquela mulher e diz a narrativa que o seu coração, as suas entranhas se comovem dentro dele. Esse é o nosso Deus. Um Deus que se compadece. Um Deus patético. Deixa eu explicar esse termo. Patético vinculado a patos, emoção. Então é um Deus que não é apenas razão, apenas cérebro. É um Deus que é também corpo em Jesus, que também é paixão, que também é coração, que também é lágrimas, que também é suor, que também é trabalho, que também é envolvimento, que também é ensinamento, que também é entendimento. Ou seja, um Deus plenamente revelado em Jesus, cuja característica revelada nos evangelhos é a misericórdia. Nós somos chamados a sermos uma igreja de misericórdia. O Papa Francisco uma vez disse: a igreja não está no mundo para julgar as pessoas. A igreja está no mundo para se compadecer delas.
E no seu livro, O Nome de Deus é Misericórdia, que eu recomendo muito a leitura, ele vai descrevendo esse Deus, a partir dos evangelhos, como é que Deus é e como é que, então, a partir desse Deus, nós, enquanto igreja, deveríamos agir pastoralmente no mundo. É muito triste quando a gente percebe que a igreja é um lugar, se tornou um lugar, muitas vezes, onde a voz da dor, do sofrimento, são silenciados. Seja em nome de uma fé deturpada, seja em nome de não interromper as festividades, os cultos, não interromper o show. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para, no nosso caminhar, interrompermos a caminhada sempre que encontrarmos alguém do nosso lado sangrando, fruto dos dissabores que teve na vida. A gente para, olha para essas pessoas e as ajuda, as cuida delas. A gente vai construindo o nosso caminho assim, né? Como dizia o poeta, aliás, até a Sueli ali lembrou, o poeta diz: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. É o jeito como a gente anda pela vida que vai revelando o quanto a gente de fato ama a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e também ao próximo como a nós mesmos. Esse amor que nos alcança na relação vertical, mas também na relação horizontal. Né? O amor que vem de Deus a nós e que nós damos a Ele como resposta. É um amor que enche o nosso próprio ser. Então nós nos amamos, e porque nos amamos, nós só sabemos agir com o outro também em amor. Porque quem conheceu a misericórdia de Deus não rejeita a misericórdia aos outros. Apenas quem não conheceu a misericórdia de Deus, que nunca provou da graça de Jesus, é capaz de se colocar num pedestal e dizer: ó Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens, porque eu cumpro todos os meus deveres religiosos. Nem precisa agradecer. Quem age assim não vai justificado para casa. Quando Jesus termina aqui a parábola, ele pergunta ao homem: qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E aí o intérprete da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus diz: então vai e procede tu de igual modo. Essa é a nossa vocação. Isso é o que Jesus nos ordena nesse momento. Vai e procede de igual modo. Reproduz esse caráter samaritano na sua vida. E aí a gente vai estar aprendendo o que é amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, e também amar ao próximo como a nós mesmos. Evangelho, né, como está dizendo ali a Beth, evangelho é prática, de fato é. E se não houver prática, não é evangelho. Evangelho, esse homem, esse intérprete da lei, ele conhecia a lei. Estava muito bem teorizada a lei, mas teorizada e de forma abstrata, ou seja, não se concretizava na vida humana. Precisamos conhecer a lei, sim, conhecer a palavra de Deus, conhecer as vontades de Deus, mas concretizá-la na vida que a gente vive. Aí sim, a gente vai estar vivendo uma realidade do Evangelho. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus nos faça, em nome de Jesus, misericordiosos, como Jesus é misericordioso. Essa é a minha oração. Senhor, torna o meu coração misericordioso, como o Senhor também é misericordioso. E façamos essa oração em conjunto, como igreja. Que Deus nos torne misericordiosos, como também é misericordioso o nosso Pai. Amém? Porque misericordiosos são bem-aventurados. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Que Deus te dê graça, te dê paz, te dê um domingo abençoado, repleto das bênçãos de Deus, e que você seja abençoado em nome de Jesus. Próximo domingo estaremos aqui por volta de 11h30 também, pregando, usando aqui o canal do YouTube da Igreja Batista em Itaipava. Deus te abençoe, um abraço, uma ótima semana.
Amém.